A natureza nos brinda com esse grande potencial que são as essências produzidas pelas plantas e transformadas pela mão do homem através do processo de destilação nos óleos essenciais. Os óleos essenciais realmente eles serão bio ou serão puro de acordo com a idoneidade desse processo de destilação. Algumas moléculas elas podem estar presentes numa destilação antecipada, muito curtinha, não é? Por exemplo, eu tenho a sálvia romana, que em 15 minutos de destilação ela vai nos dar apenas propriedades perfumísticas, importantes, mas sem propriedades terapêuticas. Já essas propriedades, para serem obtidas na destilação da sálvia, necessitam aí de horas de destilação. Algumas pessoas podem comentar assim, mas eu não acredito muito nos óleos essenciais. Bom, mas não é uma questão de fé, é uma questão de química. Nós temos aí muitas propriedades através dessas inúmeras moléculas que estão presentes como resultantes da destilação. E elas não agem sozinhas, agem em sinergia. Por exemplo, no óleo essencial eu tenho um ativo majoritário que varia de acordo com o local onde aquela planta cresce, as condições de solo, a gente dá o nome disso de terroir. É como ocorre com o café, como ocorre com o vinho. Então eu vou ter um quimiotipo específico, é a assinatura presente naquela planta, mas não só ele age sozinho, né? Esse ativo majoritário, ele vai agir juntamente com todos os demais ativos que estão ali presentes em menor quantidade. Para citar um exemplo, tem o óleo essencial de alecrim, que é o Rosmarinus officinalis. Então, dependendo de onde ele cresça, ele vai ter uma ação mais específica de sua molécula. O alecrim verbenona, por exemplo, ele tem uma característica hepatotóxica, enquanto que o alecrim cineol não tem essa característica. Agora, o que envolve a aromaterapia? A aromaterapia envolve os óleos vegetais, os óleos essenciais e envolve também os oleados. Cada um desses grupos com características muito bem definidas. Os oleados, por exemplo, nós podemos ter partes da planta imersas em manteigas ou óleos vegetais e ali depois de um longo período de tempo nós vamos ter propriedades fitoquímicas dessas plantas expressas naquele óleo. Mas, neste caso, não consideramos como óleo essencial, repetindo aqui, somente obtido pelo processo de destilação ou extração hipercrítica. Apesar do nome óleo essencial, vale ressaltar que ele não é graxo, né? E tem uma absorção de até cerca de 40% daquilo que é utilizado via percutânea, através da pele. E o restante ainda é absorvido através da inalação. Então, nós temos um efeito terapêutico. Esse efeito terapêutico da pele também está na dependência de qualidade desse tecido. Então, a pele hidratada vai ter uma resposta melhor, a textura da pele também vai ter uma resposta positiva com relação a esse processo de absorção. E, uma vez absorvido, ele tem uma ação sistêmica, então vai direto para a corrente sanguínea. Mas eu tenho ali o óleo essencial tendo uma ação muito específica aonde o corpo precisa. Isso diferentemente do que ocorre com o uso dos antibióticos. Em alguns casos, muito avançados, tem o seu mérito, mas até como a própria palavra designa, antibiótico, antibio, antivida. Então ele vai ter uma ação em bactérias patógenas, mas também em bactérias saprófitas, bactérias benéficas. Por isso que a gente até fala que o uso massivo de antibióticos ele é perigoso para a saúde porque diminui exponencialmente a nossa defesa, né? Compromete o sistema imunológico. Os óleos essenciais eles podem trabalhar em 3 níveis: vibracional ou elétrico, químico e emocional. Este último com a correlação direta com o sistema límbico e o córtex olfativo. Infelizmente, a maior parte ainda dos óleos essenciais com grau farmacêutico, eles ainda vêm de fora do país. Agora, o que contempla a aromaterapia inglesa e a aromaterapia francesa? A aromaterapia inglesa, ela contempla as vias de absorção externa e atmosférica. A aromaterapia francesa contempla as vias de absorção externa, interna e atmosférica. Muito importante é que as pessoas elas frequentam centros de estética, spas,
com finalidades de saúde, finalidades de beleza e se submetem a massagens com esses óleos. Então, vale aqui ressaltar a importância de um conhecimento mínimo, né, de muita qualidade a respeito da aplicabilidade desses óleos e suas características químicas, né, poder de ação dessas moléculas, a fim de que a população ela possa cada vez mais creditar esses benefícios terapêuticos ao uso dos óleos. Então isso é muito importante para uma propagação, para uma divulgação desta técnica tão bem difundida já em alguns países e com uma extensão terapêutica tão grande e tão grata.